Deus abençoe, meu irmão. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. A gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu peço que você abra a Sagrada Escritura comigo, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1, texto muito conhecido de nós. Após a leitura, eu peço que o irmão, a irmã, permaneça com a Bíblia aberta. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus, escute com fé a palavra de Deus, Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. O tema é a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra. O Senhor já falou conosco por meio das orações, por meio dos cânticos. Agora abre o nosso entendimento, o nosso coração para o plantio da Tua palavra. E aquele que entrar aqui cansado saia restabelecido e forte. Aquele que entrar aflito saia saltando de alegria. O doente curado, aquele emocionalmente triste, alegre. Pai, eu te peço que opere no coração do povo por meio desta palavra. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amada igreja do Senhor, foi Jesus quem disse, certa feita, que o que é impossível para os homens é possível para Deus. É o mesmo Jesus quem diz também que nada é impossível para Deus. Diz ainda Jesus, noutra ocasião, que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Nosso Senhor Jesus também dirá que com a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada, absolutamente nada, nada lhes será impossível. Jó vai dizer acerca de Deus: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jeremias nos diz acerca de Deus que nada é difícil demais para ti, Senhor. Isaías afirma que Deus põe um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Também nos diz, operando Deus, quem impedirá? O salmista vai dizer que ele faz todas essas coisas porque tremendo, grandioso é o seu poder e é impossível medir o seu conhecimento. Diz também porque o seu conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado esse saber que eu não posso o atingir. Realizando o impossível, Deus rasga o mar ao meio para o povo passar, faz jumenta falar, incendeia sem queimar, faz corvo de garçom e fecha a boca do leão. Louvado seja o nome do Senhor.
No texto que nós escolhemos para a meditação nessa manhã, um rapaz, um menino, um garoto, que estava à beira da morte, é curado por Jesus através da fé e da intercessão de alguém improvável, de alguém impossível para aquela ocasião. Ou seja, um centurião romano. Veja você, amada igreja do Senhor, a série de aparentes impossíveis que são desfeitos para que esse milagre aconteça. Em primeiro lugar, um centurião do Império Romano, um homem poderoso e responsável pela perseguição aos judeus, mas que paradoxalmente é querido e amado pelo povo, benquisto pelos judeus. E mais, alguém que ama o povo judeu e que lhe construíra a sinagoga. Veja, o segundo impossível é que esse centurião, esse militar poderoso, trata o seu escravo, que naquela época era uma simples mercadoria, como se trata um filho querido, amado. O texto grego vai mostrar que esse senhor trata seu servo por meu menino, minha criança. Um centurião cheio de dignidade e de honra, mas que se sente indigno perante um simples carpinteiro de Nazaré. E o maior impossível será destruído agora. Uma enfermidade que deixava aquele menino paralítico numa cama, prostrado, e o fazia sofrer horrivelmente, mas que é curado com uma palavra de Jesus dita à distância. Quem pode dar glória a Deus por isso? Louvado seja o nosso Senhor. Notem o seguinte, meus irmãos, na vida daquele centurião cuja fé Jesus admirou, cuja fé surpreendera a Jesus, o impossível se realizava a cada instante de sua vida. E isso é o melhor conceito de milagre que nós podemos ter, ou seja, ver a mão de Deus continuamente em nossas vidas. Na noite bem dormida, na digestão bem feita, na missão cumprida, num dia de domingo, aqui, oferecendo ações de graças. Esse é o verdadeiro milagre da vida. Antes de irmos diretamente ao texto, eu quero que você entenda também o contexto. O contexto em que essa cura se opera. Em primeiro lugar, é preciso que você saiba que Jesus, naquela ocasião, tinha acabado de pregar o Sermão do Monte. Ele terminou de pregar o Sermão do Monte e imediatamente ele segue até Cafarnaum e vai provar com as suas obras tudo aquilo que ele pregara. Ou seja, uma fé sem obras é morta. Uma vida pregada sem a pregação dessa vida, com a própria conduta, é vã. Ou seja, Jesus prega antes que deveria amar seus inimigos. E ele vai amar um centurião. Jesus, judeu, vai amar aquele que é inimigo do seu povo. Jesus prega que deveria ser-se misericordioso. Pois é Jesus, horas depois, que vai interromper, lembre-se disso, o cortejo do filho único de uma viúva pobre, e vai ressuscitar por misericórdia o filho dela. Jesus prega que não se deveria julgar de forma temerária, de forma precipitada, mas perdoar. E é o mesmo Jesus, momentos depois, no mesmo capítulo 7, que vai perdoar aquela prostituta. Também, a propósito de contexto, amada igreja do Senhor, é necessário que você entenda que um centurião também pode ser chamado de capitão. Um militar responsável pelo comando de mais ou menos 100 homens. E em Cafarnaum, cidade fronteiriça, havia um posto de fiscalização na rota Damasco e Jerusalém. Portanto, aquele homem comandava toda aquela região, mas não só. É preciso que você entenda que quando Jesus entra em Cafarnaum, ele começa a sua atividade missionária, a sua pregação aos gentios, portanto a eu e você, ainda hoje em 2024. E quando Lucas registra essa história, ele tem como objetivo precípuo fazer com que seus leitores, que não têm sangue judeu, que não pertencem à etnia judaica, e não privam mais, prestem atenção disso, da presença física de Jesus, também possam se sentir igualmente alcançados pelo poder de Deus.
O que Lucas está querendo dizer aqui é que tanto a palavra dita por Jesus à distância, quanto a sua própria presença física tem o mesmo poder. E o mesmo Jesus que agira lá no ano zero, fisicamente também age hoje, através da sua palavra. Portanto, diga no seu coração neste momento: Senhor, manda para mim uma palavra nessa manhã. Portanto, não é por acaso que esse milagre é dirigido a um gentio, como eu, como você, e é realizado, notem, eu insisto, na ausência física de Jesus. Tudo exatamente para confortar o contexto gentílico original do evangelista. Ou seja, gentios que não eram judeus e que não viveram com Jesus, não andaram com Jesus. No fundo, para arrematar todo o contexto e irmos ao texto, o centurião romano, que nós conhecemos aqui nessa passagem, representa a todos nós. Sou eu, é você, somos todos nós que não vivemos com Cristo fisicamente, mas que, como aquele centurião, precisam hoje, como ele, naquele dia, apenas de uma palavra de Deus para ser curado, para ser restabelecido, para receber renovo, para ter uma vida nova, para receber a salvação, para viver conforme a graça e o poder de Deus. Vamos ao texto. Verso 1 do capítulo 7, eu quero que acompanhe comigo, com a Bíblia, amada igreja. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. Como dissemos, o verso 1 marca o início da atividade missionária de Jesus. Depois de ser expulso de Nazaré, cujo relato está em Lucas 4:29, note que àquela altura da expulsão de Jesus de Nazaré, Jesus havia dito aos seus conterrâneos: nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Mas o que despertou a ira dos seus compatriotas era justamente a fala de Jesus em Lucas 4:25. Eu leio aos irmãos: na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra. Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Note bem, irmãos, o que Jesus estava dizendo nessa ocasião era que a incredulidade do povo tem o potencial de impedir a manifestação do milagre de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A incredulidade do povo tem o potencial de impedir a manifestação do milagre de Deus. Se tem algo que bloqueia a graça de Deus em sua vida, é o seu ceticismo quanto à palavra lida ou pregada, a sua desconfiança, o seu pé atrás, por vezes o seu espírito crítico, disfarces sofisticados de incredulidade. No verso 1, o que fica de lição a nós é que Jesus ruma de forma definitiva para Cafarnaum em busca daqueles que acolhem a sua palavra, que o ouvem, e o ouvem com fé na que aquilo que ele prega é verdadeiro, real, pois sem fé é impossível agradar a Deus ou receber dele qualquer bênção. Entenda uma coisa, amada igreja do Senhor: Deus derrama as suas bênçãos sobre nós. Desde a fundação do mundo, ele tem isso como promessa. Efésios capítulo 1:3 vai nos dizer: Deus nos abençoou com todas, não é apenas algumas, não é apenas raras, mas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, cabe a você tomar posse dessas bênçãos através da fé em Cristo Jesus. Todas as bênçãos que precisamos e ainda não alcançamos estão retidas porque não temos a fé necessária para nos apossar delas. Portanto, hoje é dia de fé, de abrirmos o coração à verdade da palavra e nos entregarmos com confiança à palavra pregada, pois Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que creiam que Ele é Deus e que pode fazer as coisas que promete. Amados irmãos, o verso 2 nos diz o seguinte: o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Irmãos, aqui cabe uma reflexão muito humana, propriamente muito humana. Se existe uma coisa que aproxima o crente verdadeiro de Jesus, é sofrimento e desgraça.
Na maioria dos casos, nós temos a tendência de buscar a Deus com maior dependência, com maior fervor, com maior intensidade, apenas quando nós estamos submetidos a muita pressão, quando realmente não dá mais. É nesses momentos que nós buscamos a Deus com mais intensidade, nas situações de luto, ruína financeira, dívidas, solidão extrema, enfermidade física ou psicológica, problemas familiares, problemas judiciais, divórcios. São todas situações que têm o potencial de deixar o crente extremamente crente. E ele ora mais, ele faz mais vigília, ele faz campanha de oração, faz jejum, faz até voto. Aquele centurião é bem provável, amada igreja do Senhor, ter tido outras oportunidades anteriores de ir até Jesus, mas foi se humilhar perante os anciãos, pedindo intercessão somente quando o seu filho, o seu servo, que era um filho real para ele, estava paralítico numa cama. Ele deixou aquela situação se prolongar e chegar àquele ponto. Portanto, amada igreja do Senhor, quantos aqui me ouvem, que estão vendo aquela nuvenzinha negra lá distante, como diz o próprio texto profético, com uma pequena mão de homem que vem chegando e se formando tal qual tempestade, mas está adiando buscar a Jesus com a entrega necessária. Buscai-o enquanto podeis achar, invocai-o enquanto ainda está perto. Aquele centurião ainda teve a oportunidade, mas há muitos de nós, em Cuiabá, Mato Grosso no Brasil, talvez hoje seja até muito tarde. O verso 3 vai dizer que o centurião tinha ouvido falar de Jesus e pediu aos anciões para ir até ele. Em Romanos 10, 17 nós lemos: a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, se aquele centurião possuía fé, e fé tamanha que fez Jesus se admirar dele, aquele centurião adquiriu fé pela audição, pela escuta da pregação da palavra de Deus. O evangelista João vai nos ensinar, na sua primeira epístola, como a nossa comunhão com Jesus é estabelecida através da fé que vem pelo ouvir. Acompanhe atentamente esse raciocínio, irmãos. Acompanhe bem atentamente o que era desde o princípio. O que vimos, ouvimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Verso 2: e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora o verso 3, que nos dá a chave do castelo da fé. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Veja, primeiro passo. Um dia, o próprio Deus esteve nessa terra e muitos ouviram com seus próprios olhos, na pessoa de Jesus Cristo. Muitos tocaram Ele com suas próprias mãos, muitos contemplaram o seu rosto, muitos ouviram a sua voz. 2. Muitos testemunharam suas palavras e ações por escritos que chegaram até nós. 3. Pregar esses escritos a quem tem fé produz a mesma comunhão que aqueles que estiveram com ele fisicamente tiveram. Olha a beleza disso. E 4. Essa comunhão obtida na palavra escrita, agora ouvida, gera alegria. E como diz Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele centurião ainda tinha forças para pedir ajuda, porque acolheu com fé a palavra ouvida. Então, se você acolher com fé a palavra pregada nesta manhã, Deus vai te encher de alegria, e essa será a sua força ao longo dessa semana, desses meses e até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Amém. Verso 4 nos diz: estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno, preste atenção nisso, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Veja, nos versos 4 e 5,
nós aprendemos a forma como o mundo confere dignidade às pessoas. Como o mundo reputa as pessoas, como o mundo julga as pessoas. Ou seja, através da posição social e disso aqui, ó, dinheiro. O centurião era digno na cabeça daqueles velhos anciãos, não pelo que ele era, mas pelo que ele tinha, a posição social elevada e o financiamento para a construção da sinagoga. Vivemos num tempo em que o ter está acima do ser. Mas veja como Jesus julga aquele centurião. Não sabiam eles, aquele centurião era digno perante Jesus Cristo, não pelo aquilo que ele tinha, mas por causa da fé que ele possuía. Fé essa que poderia, como diz a canção, mover o sobrenatural. Não importa o que você tenha, importa quem você seja perante Deus. Não importa a sua conta bancária, a sua posição social, seus títulos. Deus não olha para isso. Ele olha para a fé no seu coração. Fé essa que pode mover o coração dele em seu favor. É nisso que cremos. Na cabeça dos anciãos que se moviam através da meritocracia das obras, por isso eles criam na salvação mediante as obras, aquele capitão, aquele centurião, tinha o direito de ser atendido por Jesus. Com sua posição e dinheiro, ele havia conquistado o favor de Deus, por assim dizer. Segundo a lógica dos anciões, aquele homem merecia, portanto, o milagre. Aqueles anciãos, o centurião havia conquistado o favor de Deus. Irmãos, aos homens nada deve impressionar, senão a palavra de Deus. Os anciãos se admiravam do poder daquele centurião. Jesus, contudo, se admirou da sua fé. Se tem alguma coisa que precisamos aprender, é aprender a desprezar as fascinações desse mundo, os poderes e as potestades, e nos encantar pela fé autêntica e genuína que nasce no coração de gente humilde. Mal sabiam os anciãos que Jesus é conduzido ou pode ser contaminado pela opulência, honra e dignidade, porque Ele é o Rei de toda a honra e toda a glória. Mas justamente, muito ao contrário, Jesus é conduzido a nós pela nossa miséria, pelo nosso sentimento de indignidade diante dEle, pois a misericórdia de Deus só encontra seu encaixe perfeito na miséria humana. Pois diz a palavra, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6. Já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Se os anciãos consideravam o centurião digno, o próprio centurião se considerava indigno. Se os anciãos julgavam que Jesus deveria ir até a casa daquele centurião, o próprio centurião achava sua casa indigna da presença física de Jesus. E quase como Pedro, depois da pesca maravilhosa, aquele capitão pede que Deus se retire da sua presença, porque ele era homem pecador, indigno. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. E o verso 7, amada igreja do Senhor, repare bem, inaugura um tipo de fé que faz Jesus se admirar. A fé que será a fé da igreja de Cristo ao longo dos séculos, que mesmo longe da presença física de Jesus, acredita, crê, tem fé no poder eficaz da palavra. O centurião é o primeiro personagem da nova aliança a crer que apenas a palavra de Deus, transmitida pela intercessão da igreja, na pregação do evangelho, tem o poder para curar. O texto de Lucas deixa claro que em nenhuma circunstância o centurião vê a Jesus com seus olhos. Isso não é dito no texto. Mas ouve acerca dele e pelo ouvir crê que basta uma única palavra sua para tudo ser transformado. Quem crê nessa manhã que basta uma palavra do Senhor para tudo em sua vida ser transformado? Louvado seja Deus. Para a fé daquele centurião, se Jesus diz para a enfermidade que se vá, ela vai. E se ela determina que a saúde vem, ela vem. Ele crê nisso.
Para a fé daquele centurião, todas as coisas estavam debaixo da autoridade de Deus. E o verso 9 diz o seguinte: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, guarde isso no seu coração, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para a casa dos que foram enviados, encontraram curado o servo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Existem 2 ocasiões apenas em todo o Novo Testamento em que Jesus destaca a fé de alguém. Foi no caso desse centurião e da mulher cananeia. Quantos se lembram? Da mulher Ciro-fenícia, que começou a acompanhar Jesus clamando por libertação da sua filha, até que Jesus disse para ela o seguinte: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao que essa mulher, cheia de fé, para e adora Jesus mais uma vez. E Jesus diz para ela o seguinte, numa segunda negativa: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Hoje, se isso é dito para um pregador, a quem o abordar com pedido de oração, é processo judicial. Mas aquela mulher responde da seguinte forma: é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Tanto o centurião quanto aquela mulher Ciro-fenícia tinham uma fé que movia o coração de Deus. Uma fé sobrenatural, uma fé forte, robusta, que crê e se baseia não nas promessas humanas, não na geopolítica, não na eleição de Donald Trump, mas na pregação da palavra de Deus. O detalhe desses 2 personagens é que ambos são gentios, como eu e você. E qual foi o motivo da admiração de Jesus? A admiração se deveu ao fato de que esses 2 pagãos demonstraram uma fé maior do que aquela que se achava entre os judeus, o povo supostamente de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: amados, o centurião nunca chegou a ver Jesus com seus olhos naturais, como eu e como você. Mas mesmo assim ele conseguiu ver um milagre acontecer pela fé que ele tinha na palavra que uma vez lhe foi pregada. Assim como a mim, como a você. Amados, o centurião nunca chegou a receber Jesus em sua casa, fisicamente, pois ele e nenhum de nós, é bom que lembremos, é digno para tal. Mas pela fé que ele tinha na palavra pregada, ele acolheu no seu coração, e isso foi mais do que suficiente para que sua fé transformasse o impossível em realidade. A fé na palavra de Deus é a condição de possibilidade do impossível. A fé na palavra de Deus é a chave que libera o poder de Deus em nossas vidas. A fé na palavra de Deus é o que cura, que liberta, que renova e nos traz felicidade. Pois bem-aventurados os que não viram, mas creram. Creia na palavra de Deus e Ele será fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Creia na palavra e Ele suprirá todas as suas necessidades. Creia na palavra e Ele se achegará a você. Creia na palavra e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Creia na palavra e Ele satisfará os desejos do teu coração. Creia na palavra. E ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, Deus é o seu refúgio e fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nessa palavra pregada nessa manhã, e Ele dar-te-á a coroa da vida que Ele prometeu aos que o amam. Aqueles que o amam. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Oremos a Deus. Bondoso, eterno e soberano Deus, a Ti rendemos ações de graças porque não podemos ver-Ele com os nossos olhos naturais, mas podemos senti-lo em nossos corações e passeando entre nós nesse momento. Pela palavra pregada, o Senhor se faz presente junto a nós. E com a fé em nosso coração implantada pelo Espírito Santo, podemos mover o Seu coração a nosso favor
E onde haja doença em nós, vem a cura. Onde haja tristeza, vem a alegria. Onde haja dor, vem alívio. Senhor, portanto, alcance com poder e graça cada um desses que me ouvem, que acolheram a tua palavra, em o nome de Jesus. Eu te peço essas coisas para a honra e glória de Cristo Salvador, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.